Olá, seja muito bem-vindo ao canal do Instituto Arturo Monteiro. E aqui já fica o meu convite para você dar um like. Em algum momento, se você gosta do conteúdo que é compartilhado aqui no canal e também no Hipnoterapeuta Monteiro, dá um like, compartilha, que eu trago conteúdos relevantes, importantes para o dia a dia de uma maneira muito rápida, prática e objetiva. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre viés da confirmação e o impacto que esse viés da confirmação ele tem em nossas vidas. O viés da confirmação é um fenômeno cognitivo que descreve a nossa tendência natural de procurar interpretar, lembrar de informações de uma maneira que confirmam as nossas crenças, as nossas opiniões. Olhamos sempre o mesmo do mesmo para justificar, para que nós nos sintamos assim confortáveis dentro da nossa opinião, das opiniões que nós já possuímos, enquanto desconsideramos dados que podem contradizer. Esse é o viés da confirmação. Esse viés é uma das manifestações mais comuns da maneira como o cérebro humano lida com uma imensa quantidade de informações que está exposta ao dia a dia. Já vimos em vídeos anteriores que a mente, o cérebro, é uma máquina de pensar e economizar energia. Vai criando caminhos para tomar decisões mais rápidas. E são os vieses que facilitam, ajudam o cérebro a fazer essa economia de energia, para ganhar tempo, para sair mais rápido, para ser mais rápido. Mas às vezes isso pode complicar, isso pode nos prejudicar. No viés da confirmação, ao invés de buscar uma compreensão objetiva e balanceada, muitas vezes o nosso cérebro ele opta por simplificar um processo de tomada de decisão. Tudo que é rápido, pá, pá, já vai fazendo no automático e vai seguindo esses viés. Nós vimos no anterior que o viés da ancoragem ancora uma informação inicial e aquela informação inicial é a base da tomada de decisão. Aqui no viés da confirmação é a informação que busca sempre alimentar aquela base de informações para justificar as nossas crenças e as nossas opiniões, fazendo com que o cérebro simplifique o processo de tomada de decisões, fornecendo informações que validem o que já acreditamos ser verdade. Essa tendência não é apenas uma característica do ser humano, mas um mecanismo que tem raízes profundas em nossa evolução. A dissonância cognitiva, o desconforto psicológico causado pela percepção de que estamos errados ou que nossa visão do mundo é incompleta, é algo que buscamos evitar a todo custo. Uma percepção, aquela dissonância, aquela coisa que, para evitar que nós estamos errados, nós vamos buscar sempre aquelas informações que nos deixam mais tranquilos, ali na zona de conforto. Essa é a tendência de confirmar aquilo que já acreditamos. Aquela tendência que nós temos de confirmar aquilo que nós já acreditamos serve como uma forma de reduzir o desconforto, criando uma sensação de coesão interna que nos traz um alívio psicológico momentâneo. Tá vendo? Tá vendo? Você está certo no que você está fazendo. E vai buscar sempre as mesmas fontes de informações, evitando opiniões contrárias, evitando notícias, informações que vêm que não vêm naquilo que a gente acredita, que vem em desencontro ao que nós acreditamos.
Agora, isso também tem efeitos colaterais negativos, distorcendo nossa capacidade de julgar. Aquela capacidade que a gente tem de julgar a realidade vai sendo distorcida e vai levando a gente a tomar decisões baseadas em informações incompletas. Ficamos ali sempre alimentando com as mesmas fontes e vamos tomando decisões distorcidas. Agora, qual é a origem, Arturo, do viés da confirmação? O viés da confirmação tem as suas origens na maneira como o cérebro humano processa informações. Durante milhões de anos de evolução, os seres humanos precisaram tomar decisões rápidas, muitas vezes em situações de alta pressão, para garantir a sobrevivência. Nesse contexto, a capacidade de manter uma visão coerente e consistente do mundo foi crucial. Naquela época, tomar decisões rápidas era sobrevivência. O cérebro, por sua vez, desenvolveu um mecanismo para evitar que informações conflitantes gerassem incertezas e indecisões. Por isso, tendemos a abraçar o que já sabemos e a buscar mais evidências que nos confortem. Vamos buscando mais do mesmo, para evitar evidências que não estão em acordo com o que eu quero. Eu só vejo o que eu quero. Esse é o viés da confirmação. Ao invés de ficar questionando nossas crenças e procurar alternativas que nos desafiem, a gente fica olhando só o mesmo do mesmo. Tem muita gente por aí utilizando o viés da confirmação. Você vê muito isso com pessoas envolvidas no time de futebol, pessoas envolvidas na política. Viés de confirmação. Acreditam naquilo que querem acreditar e não buscam informações contrárias àquilo que elas acreditam. Em todas as áreas da vida. Mas agora, com esse exemplo da política e do futebol, talvez fique mais claro para você. Esse processo de simplificação mental, ele tem um forte componente emocional. Quando confrontado com informações que contradizem as crenças, aquela pessoa experimenta uma sensação de desconforto emocional conhecida como dissonância cognitiva. Para evitar essa sensação desagradável da dissonância cognitiva, buscamos ativamente fontes que validem nossas opiniões, ignorando ou desconsiderando dados que poderiam nos levar a uma mudança de perspectiva. Nós vamos ignorando dados para mudar de opinião, para mudar de lado. Nós vamos desconsiderando que dados, informações que poderiam nos trazer uma maior clareza ou até mesmo uma mudança de opinião, uma mudança de perspectiva. Dentro do viés da confirmação, o ser humano vai ignorando essas informações. Esse comportamento, ele é tão arraigado que muitas vezes as pessoas não têm consciência dele. O ser humano não tem, na maioria das vezes, consciência desse viés da confirmação, o que torna as coisas ainda muito mais difíceis. Relacionamentos, convivência na sociedade, em questões de opiniões, em várias áreas da nossa vida. Exemplos de viés da confirmação no cotidiano. O viés da confirmação é uma força invisível que influencia nossas percepções e escolhas diárias. Em debates políticos, como eu citei anteriormente, por exemplo, é muito comum que uma pessoa com uma opinião bem definida sobre um determinado candidato ou partido político procure apenas fontes de notícias ou opiniões que reforcem a sua visão. Ela pode, deliberadamente ou não, evitar ler artigos ou assistir debates que desafiem suas crenças, criando uma bolha
de informações que só validam sua perspectiva. Fica dentro daquele mundo, dentro daquela realidade e busca informações somente dentro daquilo que a pessoa quer ver para alimentar que ela está certa. Esse fenômeno não só polariza as opiniões, mas também impede um diálogo mais saudável, uma compreensão mais rica das questões que estão sendo debatidas. No campo das compras, esses vieses também se fazem presente. Ao buscar informações sobre um produto, muitas pessoas têm uma tendência de focar apenas em informações que confirmem que aquele produto é realmente bom, ignorando as críticas, ignorando todas as informações negativas ou alternativas melhores que possam ser vantajosas. A pessoa ignora tudo aquilo e olha só o que aquele produto tem de bom. Isso pode acontecer de uma forma tão sutil que muitas vezes nem nos damos conta de que estamos nos concentrando em dados que reforçam nossa decisão já tomada, em vez de buscar uma visão mais equilibrada, uma visão mais completa sobre o que estamos adquirindo. O viés da confirmação na ciência e no mundo acadêmico. Embora o viés da confirmação seja uma característica humana geral, seu impacto é ainda mais notável em áreas que exigem pensamento crítico e análise objetiva, como na ciência e na pesquisa acadêmica. Cientistas, pesquisadores, apesar de seu treinamento rigoroso, não estão imunes dessa tendência. Muitas vezes, esses cientistas, eles podem inconscientemente selecionar ou interpretar dados que confirmem suas hipóteses iniciais, ignorando resultados que poderiam desafiá-las. Esse comportamento pode levar à falácia da confirmação, um erro lógico onde os dados são interpretados de forma enviesados para reforçar uma crença, em vez de serem analisados de maneira imparcial. Esse viés da confirmação tem o potencial de distorcer o avanço do conhecimento. Se os pesquisadores não estiverem cientes do seu próprio viés da confirmação, suas conclusões podem ser imprecisas e isso pode afetar a credibilidade de estudos científicos. Um exemplo disso pode ser visto na história da medicina, onde práticas antigas ou tratamentos foram defendidos e aplicados por longos períodos, mesmo diante das evidências científicas que sugeriam que eram ineficazes ou prejudiciais. Isso aconteceu na ciência de muitos lados. Por exemplo, demonstrações de atendimento que estava na cara que era ciência, mas os cientistas negavam que aquilo era ciência. E o contrário também é verdadeiro. Coisas que pensavam que era ciência e ignoraram informações que não comprovavam, cientificamente que aquilo era realmente ciência. Mas o viés da confirmação, aquelas pessoas, elas olhavam, elas liam, elas buscavam informações somente daquilo que interessavam para manter a opinião delas. Viés da confirmação. E qual é o impacto do viés da confirmação nas redes sociais e na era digital? Nos dias de hoje, o viés da confirmação é amplificado pelas redes sociais e pela internet, criando um ambiente em que as pessoas ficam cada vez mais isoladas em suas próprias bolhas de informação. Plataformas como Facebook, Twitter e Instagram utilizaram algoritmos que priorizam o conteúdo com o qual o usuário interage com mais frequência, ou seja, informações que estão alinhadas
as suas crenças e interesses. O tal do algoritmo, algoritmos, desculpa, plataformas como Facebook, Twitter e Instagram utilizam algoritmos que levam aquelas pessoas a olharem sempre o mesmo do mesmo. Você já imaginou que nas redes sociais é utilizado o viés da confirmação? Ou então, por exemplo, você está ali e de repente para numa notícia. Logo em seguida você começa a receber notícias sobre aquilo que você estava lendo, para fortalecer ali que o que você estava vendo era bom, ou aquilo era o que você quer comprar realmente. Isso cria um ciclo de reforço, onde ao invés de ser exposto a diferentes perspectivas, opiniões, pontos de vista, o usuário recebe constantemente informações que validam suas opiniões, aprofundando ainda mais o seu viés de confirmação. Esse fenômeno contribui significativamente para a polarização social, pois as pessoas passam a viver em mundos digitais cada vez mais fechados, onde só encontram informações que confirmam suas visões de mundo, sem nunca serem desafiadas a reconsiderar suas opiniões. Esse efeito não se limita ao campo político, mas se estende a todas as áreas da vida, incluindo questões sociais, ambientais e até científicas. Em vez de buscar uma visão equilibrada e informada, os indivíduos preferem consumir informações que reforçam suas crenças pré-existentes e que podem resultar em uma visão distorcida da realidade. O viés da confirmação em decisões empresariais. No mundo corporativo, o viés da confirmação pode ter consequências significativas, afetando desde as decisões de investimento até estratégias de negócios. Por exemplo, investidores podem se apegar a informações favoráveis a uma empresa ou um ativo financeiro e ignorar dados que indiquem problemas ou risco eminente. Esse tipo de pensamento, embora natural, pode resultar em decisões financeiras erradas, como a compra de ações supervalorizadas ou a persistência em estratégias de negócios que não estão funcionando, simplesmente porque as evidências disponíveis validam a crença de que elas são bem-sucedidas. Além disso, empresas podem cometer erros ao julgamento, erros ali ao selecionar, quando elas estão julgando, quando elas estão revisando novos projetos, produtos ou serviços. Em vez de buscar uma avaliação imparcial, os tomadores de decisões podem preferir informações que reforcem suas ideias, suas opiniões originais ou aquelas de sua equipe. Vamos supor que a pessoa ela adora um projeto. As pessoas mostram para ela que aquele projeto ele não está tão bom quanto o projeto X, mas elas ignoram essas informações e fazem de tudo para que o projeto delas seja aceito. Olha que interessante. Isso vai prejudicar muitas vezes as melhores escolhas. Isso pode resultar em oportunidades perdidas, desperdício de recursos e, no pior cenário, falências ou falhas no mercado. Nós que trabalhamos com empresas durante mais de 40 anos, trabalhando no comércio, nas indústrias, dezenas de empresas eu vi quebrar. E agora chega na minha mente o insight da conclusão de que muitas estavam ali no viés cognitivo, cegas pelas opiniões dos outros, olhando e alimentando somente as opiniões que elas queriam que fossem alimentadas. Empresas quebraram por causa disso. Agora vamos trazer aqui o combate ao viés da confirmação. Como desenvolver, então, Arturo, um pensamento mais crítico? Primeiro passo para diminuir, para mitigar os efeitos do viés da confirmação é reconhecer que ele existe. O primeiro passo
aliás, para tudo, não é mesmo? É reconhecer, perceber que existe. E ao perceber que estamos ali inclinados a buscar informações que confirmem nossas crenças, quando nós percebermos isso, nós podemos começar a fazer um esforço consciente para expor nossas ideias e opiniões a fontes que a desafiem. Começa a olhar coisas que costumeiramente não olhava. Vê uma outra opinião e vai indo. Veja a opinião B, C e D. E aí você vai saindo da zona de conforto para aceitar novas ideias, novas opiniões. Na terapia, o viés da confirmação também acontece muito dentro do ser humano. Ele fica seguindo as ideias e pensamentos e crenças que ele acredita e ele evita pegar informações, evita ir na terapia. Para quê? Para evitar de ouvir coisas que ele não quer. Talvez o viés da confirmação possa ser uma fuga de buscar uma terapia, por exemplo. Já pensou nisso? Esse processo de buscar, né, como me libertar desse viés ou como amenizar os danos causados, embora seja desconfortável, esse processo de busca é essencial para o desenvolvimento de um pensamento mais crítico e equilibrado. Precisamos entender que o desconforto gerado pela dissonância cognitiva pode ser uma indicação de que estamos sendo forçados a revisar e aprimorar nossas ideias em algo a ser evitado a todo custo. Outra estratégia eficaz é buscar diversidade de opiniões e fontes de informações. Aqui eu abro mais um parênteses. A busca da terapia é você começar a sair de um viés de confirmação que você tem sobre algo que você acredita na sua vida, sobre algo que está te limitando. A leitura, por exemplo, de artigos, o acompanhamento de debates, a ida até um terapeuta, a interação com pessoas que têm opiniões divergentes, a escuta ativa, são formas poderosas de combater o viés da confirmação. Ao fazer isso, começamos a formar uma visão mais ampla, uma visão mais holística, olhando como um todo da nossa realidade, reconhecendo que nossas crenças não são infalíveis e que existem muitos pontos de vista válidos que merecem consideração. E, por fim, uma prática valiosa para combater o viés da confirmação é questionar constantemente nossas próprias crenças e assumir que podemos estar errados. Isso não significa adotar uma postura de ceticismo extremo ou dúvida constante, mas cultivar a humildade intelectual de reconhecer que muitas vezes as evidências disponíveis podem nos levar a novas conclusões e insights. Ao manter uma mente aberta e disposta a evoluir, podemos reduzir o impacto do viés da confirmação em nossas escolhas e decisões, tomando decisões mais informadas, equilibradas e racionais. E para concluir, o viés da confirmação é um fenômeno cognitivo profundamente enraizado na maneira como processamos informações. Ao buscarmos apenas dados que reforçam nossas crenças e desconsideramos ou ignoramos informações contrárias, estamos muitas vezes limitando nossa capacidade de entender a realidade de forma completa e precisa. Esse viés da confirmação pode levar a uma visão distorcida da verdade, seja em questões pessoais, sociais, políticas, científicas, e é exacerbado pela quantidade de informações personalizadas que consumimos, especialmente nas redes sociais. Em um mundo cada vez mais polarizado, o viés da confirmação contribui para a criação de bolhas de informação que reforçam nossas opiniões e prejudicam o diálogo e a troca de ideias construtivas. Entender e reconhecer a presença desse viés
é fundamental para o desenvolvimento de um pensamento crítico e equilibrado. Ao nos tornarmos conscientes de nossa tendência natural de buscar a confirmação, podemos adotar uma postura mais aberta, deliberando sobre as informações que desafiam nossas convicções. Isso não significa simplesmente aceitar ideias opostas, mas sim considerar de maneira honesta e objetiva todas as evidências disponíveis antes de tomar uma decisão. Ao fazermos isso, conseguimos ampliar nossa compreensão sobre os assuntos e, ao mesmo tempo, tomar decisões mais racionais e fundamentadas. Superar o viés da confirmação exige prática, disciplina mental. Isso envolve deliberadamente buscar fontes diversas e confrontar nossas crenças com argumentos contrários, além de cultivar humildade intelectual, reconhecendo que sempre há algo novo para aprender. Quando adotamos esse enfoque, podemos reduzir as distorções cognitivas em nossas decisões e ações, construindo uma visão mais equilibrada e fundamentada da realidade. Embora o viés da confirmação seja uma tendência humana, natural, o esforço para minimizá-la pode enriquecer nossa compreensão do mundo e aprimorar nossas interações com os outros. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Fique ligado aí, logo logo estarei gravando mais um vídeo sobre os vieses cognitivos. Se você gostou e ainda não curtiu, vá lá agora, pause esse vídeo aqui no final, clique, assine o nosso canal e também fica o convite para visitar o site www.institutoarturomonteiro.com.br. Até o próximo vídeo, 1% por dia, todos os dias, vão para cima. Um abraço!